psicologia positiva oferece boas práticas para melhorar o desempenho, aumentar a sensação de bem-estar pessoal. Por isso, está entre as ferramentas usadas dentro e fora de consultórios de psicólogos, alcançando consultorias, processos de coaching e outros tipos de treinamento. Aplicada à área profissional, essa disciplina contribui para equipes mais colaborativas, lideranças inspiradoras e liderados mais satisfeitos. E para entender tudinho sobre esse tema, o De Bem com Você de hoje recebe a especialista em terapia cognitivo-comportamental, Daniele Cordeiro. Só que antes da gente bater um papo bem legal com a Dani, eu te convido para assistir uma reportagem. Vamos lá? Os benefícios da psicoterapia são inúmeros, tanto para a vida pessoal e social, quanto para a profissional. O mercadólogo Rafael buscou as sessões logo depois da pandemia. Eu senti a necessidade de procurar terapia, justamente por ter alguns sentimentos que eu não estava entendendo, né? Acho que a pandemia foi impactante para bastante gente, né? E aí eu decidi procurar para entender um pouco mais algumas coisas que eu estava sentindo naquele momento. Aí eu achei que era o momento ideal de procurar a terapia. A intenção das sessões de psicoterapia é melhorar aspectos psicológicos e emocionais. Aliada à psicologia positiva, oferecem boas práticas para aumentar a sensação de bem-estar pessoal. Todos os sentimentos são bons de alguma forma e mesmo os desconfortáveis ensinam alguma coisa. Então, acredito que a terapia me ajuda muito a lidar com sentimentos desconfortáveis e intensificar os que são bons e o que a gente quer sentir naturalmente. Antes de fazer terapia, eu acho que é como se você estivesse num quarto escuro sem enxergar muitas coisas, né? Porque daí você tá num espaço em que você vai trombando em coisas que você não sabe o que é. Acho que a terapia vai acendendo umas luzes, assim, e vai mostrando pra você o que tem lá dentro, vai te dando mais consciência, né? Quando você tá resfriado, você não tem medo de procurar um médico pra tomar um remédio. Então, por que ter medo de procurar a terapia, né? Eu acho que todo mundo merece essa experiência. Como percebemos na reportagem, a psicologia positiva tem inúmeros benefícios. Tudo bem, Daniele? Olá, tudo bem? Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Obrigada. Dani, para a gente começar, como aplicar a psicologia positiva no nosso dia a dia, na nossa vida? Então, a psicologia positiva, eu acho que é uma área da psicologia que é muito gostosa, né? Porque fala sobre positividade. Então, assim, para começar, né, eu acho que o mais legal é a gente buscar emoções positivas para a nossa vida, para enfrentar as dificuldades. Então, quando tem um problema e você pensa numa solução, tem um pensamento positivo sobre isso, você já está fazendo toda a diferença. Porque tudo vai depender de como você enxerga esse problema, como que você lida com essa situação. Dani, o autoconhecimento, ele ajuda muito, né, na nossa qualidade de vida. Como alcançar esse autoconhecimento? É possível sozinha ou eu sempre preciso da ajuda de um profissional? Então, nesse primeiro momento, eu acho que as pessoas buscam esse autoconhecimento sozinhas. Elas buscam livros de autoajuda, rede social, e depois, quando elas começam a encarar as próprias dificuldades, que elas pensam em buscar um psicólogo. Um profissional, ótimo. E a busca pela perfeição também, eu imagino que deve atrapalhar um pouco aí essa questão da psicologia positiva, né? Da felicidade. Porque a gente quer ser perfeito e nem tudo sai do jeito que a gente gostaria, né? Sim, o problema dessa busca pela perfeição é a autocobrança, porque quando você começa a buscar ser perfeito em todas as coisas, você se cobra demais. E aí isso se distancia da felicidade, porque a partir do momento que você começa a se cobrar, você começa a gerar mais ansiedade e o foco de ser feliz vai ficando Para para trás, trás. fica de lado. É, porque na verdade, se não deu certo, fica a lição, fica o aprendizado. Sim, Né? Vamos levar por esse lado. E alguns fatores também relacionados à nossa infância, eles podem interferir na vida adulta e trazer aí alguns traumas que podem até atrapalhar essa busca pela felicidade, né? Pela psicologia positiva. Como que eu percebo que algum fator da minha infância está me atrapalhando agora na vida adulta? Sim, na verdade,
a nossa infância, ela vai refletir muito na nossa vida adulta. Então, tem algumas coisas que a gente consegue perceber que vêm aí de problemas que aconteceram na infância. Então, autoestima baixa, insegurança, medos, dificuldade para enfrentar os problemas, são alguns sintomas ali que precisa olhar com um pouco mais de cuidado, que provavelmente vem de alguma coisa lá da infância, e aí precisa ressignificar na vida adulta. Ótimo, Dani. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com outras dicas bem especiais. Fica com a gente. Estamos de volta. Você sabia que a forma como fomos educados, as relações que tivemos com os nossos pais e irmãos e a qualidade do ambiente em que crescemos podem afetar profundamente nossa personalidade, nossas escolhas e nossos relacionamentos ao longo até mesmo da nossa vida adulta? E para entender como as pessoas podem superar problemas atuais relacionados a experiências do passado, o De Bem com Você de hoje recebe a especialista em terapia cognitivo-comportamental, Daniele Cordeiro. Dani, no primeiro bloco a gente começou a falar essas questões, conversar um pouquinho sobre essas questões de traumas da infância. Mas você falou medo, baixa autoestima, mas como são os sintomas? Assim, como que eu percebo, de repente, um medo que pode ter surgido lá de algum fato que aconteceu na minha infância? Então, tem muitas coisas que acontecem na nossa infância que a gente não se lembra, né? E aí, às vezes, na nossa vida adulta, vem alguma coisa que te bloqueia e, às vezes, você consegue fazer uma ligação com essa situação que aconteceu lá na infância. Então, por exemplo, se você tem medo de dirigir, né? E aí, lá na sua infância, você vivenciou muito isso com seus pais. A sua mãe tinha muito medo de dirigir e aí você sempre estava ali participando dessa situação. O que pode acontecer? Ela ter passado esse medo para você e ter passado uma insegurança também, porque os pais, às vezes eles não percebem, mas eles passam ansiedade, insegurança para as crianças. E aí, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha as crenças limitantes, que são situações que aconteceram na infância, na adolescência, que foram de alguma forma traumáticas para as crianças, né? E aí são 3 tipos de crenças: desamparo, desamor e desvalor. E aí a gente consegue ressignificar isso trabalhando cada uma dessas crenças na terapia cognitiva. O desamparo, quais são os sintomas que ele provoca, assim, nas pessoas, geralmente? Falta de apoio, falta de suporte. Geralmente o desamparo, ele vem da relação com a mãe, muitas vezes. Aí depois o desamor? Desamor, falta do amor próprio, envolve a autoestima, e o desvalor, que é a falta de valorização pessoal. Entendi. Vamos ficar atento, né? E nós sabemos os benefícios das terapias, né? Qualquer tipo de terapia. Mas quando eu percebo que está na hora de procurar um terapeuta, e a terapia, ela pode ser praticada por todas as idades, por todas as pessoas? Sim, a terapia pode, desde 2 aninhos de idade, já pode fazer terapia. Bacana, pode começar a beber. Pode, geralmente com auxílio ali, né, da mãe, porque é ela que vai acabar também recebendo bastante essa parte, mas a gente pode fazer terapia a qualquer momento, não precisa ter um problema específico para você buscar a terapia, né? Eu tenho pacientes que vão fazer a terapia porque elas querem conversar com uma pessoa de fora, sem ter julgamento. Então, as pessoas buscam... Um preventivo, né? Mas na maioria das vezes as pessoas buscam ou pela indicação de algum médico, quando o médico vê que a pessoa tem muita ansiedade, ou quando outra pessoa fala para ela que ela está precisando de terapia,
ou às vezes pela própria percepção, né? Iniciativa própria. Aham. Tá certo. E a psicologia positiva, ela é para todas as idades? Dá para começar, já que a gente falou que as crianças a partir dos 2 anos já podem fazer terapia, psicologia positiva eu também posso, desde bebê, já começar a aplicar ali com o meu filho, ensinar ele? Sim, sim. Quais as pode. dicas para as mamães? E é muito importante até fazer isso, porque vai estar já ensinando essa criança a ter essa vida mais equilibrada, mais leve, saber lidar com as situações, a forma que ela vai trazer essa positividade ali para a criança, né? Então depende muito dos pais, né? Sim, vai depender bastante dos pais. Ótimo, e da família, né? Quem está ali perto dessa criança. Nossas escolhas diárias têm um impacto significativo na nossa saúde mental. Quando fazemos escolhas saudáveis para o nosso corpo, estamos fazendo também escolhas saudáveis para a nossa mente. Dani, fala um pouquinho sobre a importância desses hábitos saudáveis, que é uma coisa que você conversa bastante com os seus pacientes. Sim, isso é mesmo, né? Eu tenho hábitos muito saudáveis na minha vida, né? No meu Instagram mostra um pouquinho isso, que foi ao longo do tempo que eu fui adquirindo. Eu sempre gostei muito de praticar atividade física, de ter uma alimentação saudável, né? De cuidar muito do corpo, mas não só do corpo. Eu falo muito para os meus pacientes que a gente precisa estar em equilíbrio com 3 áreas. Então, é a nossa parte saúde mental, a nossa saúde física e a nossa saúde espiritual também. Eu acho que esses 3 precisam estar em equilíbrio, né? Não adianta só cuidar do corpo, mas não cuidar da mente. O cuidar da parte espiritual e não cuidar de todo o resto. Tá certo, tudo em harmonia. E nós sabemos também que nem tudo está sob o nosso controle, né? Qual a importância, de repente, de focar no que está ao nosso alcance? O que eu consigo resolver, né? Porque a gente precisa ter esse equilíbrio também. Sim, isso também é uma outra coisa que eu falo. Geralmente na primeira sessão eu já ensino para eles assim, entender o que está no seu controle e o que não está. Porque assim, o que você consegue controlar, tudo bem, você vai resolver ali. E o que você não consegue controlar gera muita ansiedade. Sim. Essas pessoas elas ficam o tempo todo querendo controlar o que elas não conseguem, né, não vai ter resultado nenhum e vai gerar só mais ansiedade. O processo acaba provocando um cansaço mental muito Sim. grande e até mesmo uma doença física, né? É por isso que é sempre legal fazer esse questionamento, né? E essa situação está no meu controle? E assim, o que são as coisas que eu consigo controlar, né? São as minhas atitudes, né? O que eu penso. Às vezes nem o que a gente pensa a gente consegue muito controlar, porque o pensamento ele vem muito automático, né? Mas a gente não consegue controlar o que é do outro, que depende da outra pessoa. Sim. E geralmente é sempre isso que a gente quer controlar. E tá tudo bem. Tá certo, Dani. A gente costuma muito ouvir aquela frase, né? Nós somos o que nós consumimos, nós somos o que nós comemos. E dá para falar também que nós somos o que nós falamos ou o que falam da gente? Dá para usar também esse exemplo? Sim, dá para usar. Na verdade, assim, nós somos o que nós pensamos, o que nós falamos e como nós agimos também, né? Porque o que as outras pessoas falam, a gente muitas vezes não vai saber, né? Sim. Ou o que elas pensam. Mas aí o que a gente pensa, o que a gente fala tem um peso muito grande. E não dá para controlar o que vem de fora, né? É melhor a gente trabalhar o que está aqui dentro, o que sai de dentro para fora. Bom, depois do intervalo a gente volta com outras dicas super especiais. O papo tá muito bacana aqui, hein? Fica com a gente. Estamos de volta. Sentimentos como medo, pensamentos negativos e insegurança não devem ser potencializados, e sim acolhidos e direcionados. Colocar cada coisa em seu lugar proporciona satisfação e alegria. E no De Bem com Você de hoje, a especialista em terapia cognitivo-comportamental, Daniele Cordeiro, oferece dicas valiosas sobre uma maneira mais positiva de encarar a vida. Dani, como organizar os sentimentos? Essa pergunta é difícil, né? Porque às vezes na nossa cabeça vem vários sentimentos aí ao mesmo tempo. Mas a partir do momento que você começa a se autoconhecer,
você consegue entender melhor quais são os sentimentos que você está sentindo e você começa também a direcionar, sabe? Se você está potencializando esse sentimento, se você realmente precisa sentir nessa intensidade ou se não, né? Ele pode ficar um pouco mais leve. Então, esse questionamento é muito legal de fazer. Às vezes você está sentindo muita raiva e aí quando você para e faz esse questionamento, tem necessidade de estar sentindo toda essa raiva? Quando você vai responder isso para você mesmo, às vezes você vai ver que nem é raiva que você está sentindo. Sim. Pode ser ansiedade que você transformou em alguma coisa ali que saiu fora do seu controle. Então, a partir do momento, eu acho que assim, a parte principal é você se autoconhecer. Porque aí fica mais fácil você organizar o que você está sentindo. Ótimo. E nós temos que tomar cuidado também com aquela psicologia positiva em exagero, né? Sim. Tem que ter noção da realidade. Nem tudo tá bem o tempo todo e não dá para fantasiar também uma situação que realmente é extremamente ruim, que precisa de uma solução. Sim. Como evitar essa psicologia positiva em exagero? Porque assim, é muito bonito, né, a gente falar sobre positividade, pensar positivo, pensar que tudo vai dar certo, mas a gente precisa entender também que tem um outro lado, né? Então, é muito importante você aceitar o seu sentimento, sabe? O que você está sentindo naquele momento e se respeitar. Então, se você está triste, você não pode falar, não vou ficar triste, vou ficar feliz. Se permitir. Exatamente, se permitir sentir essa tristeza, porque ela tem um fundamento. Sim. Se você tá, para outra pessoa, às vezes, não é uma tristeza isso, é uma bobeira, mas se você está sentindo, a partir do momento que você identifica, você precisa se acolher e viver esse momento da sua tristeza. Então, assim, a pessoa, por exemplo, que está em depressão, é muito difícil falar para essa pessoa que é frescura, que você não precisa sentir essa tristeza. Pensa positivo, você não está fazendo nada para sair dessa situação, porque ela não consegue. Então, a psicologia positiva aí, para quem tem depressão, precisa tomar bastante cuidado, porque não é esse caminho. Entendi. Tudo em equilíbrio, né? É. É muito comum nos depararmos com situações de estresse ao longo do nosso dia a dia. Mas você sabia que a respiração pode ajudar a controlar este sentimento? Respirar de forma incorreta pode aumentar a ansiedade, provocar insônia, estresse e até mesmo problemas musculares. Dani, como respirar da maneira correta? Todos os telespectadores querem saber. Eu também. A respiração diafragmática, né? Na verdade, essa respiração é a respiração que a gente já nasceu respirando. Os bebezinhos, se vocês olharem, né, para a barriga deles, fica em movimento. Fica em movimento, que é o diafragma que está fazendo ali esse trabalho. Então, a respiração diafragmática, ela é a mais indicada para situações de ansiedade e ela geralmente ajuda também a dormir melhor, porque quando você para respirar, você tem toda uma oxigenação diferente aí, né, na sua mente. Eu falo que essa respiração ela ajuda a limpar, sabe, ali o que não tá legal. Dá pra gente simular aqui pro telespectador, por favor? Gente, presta bastante atenção na Dani agora. Então, eu sempre explico, né, para os pacientes que essa respiração você precisa parar um pouquinho para respirar, que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. A gente está sempre, né, respirar é automático, mas a respiração diafragmática é um pouquinho diferente. Então, a gente vai inspirar o ar pelo nariz e soltar pela boca, mas vai imaginar como se tivesse uma bexiga dentro daqui da sua barriga e vai encher e esvaziar. Então, quando inspira, eu até falo, pode colocar a mão, né, para poder sentir essa contração. Então, quando inspira o ar pelo nariz, vai encher a barriga de ar. E quando solta, vai esvaziar. Então, essa contração já está respirando pelo diafragma. Algumas vezes, né? Não tem um tempo certo, mas antes de dormir, você pode ficar ali o tempo que você quiser, porque você vai dormir. Você vai... É relaxante. Quando eu aprendi essa respiração, a gente teve que fazer por uns 10 minutos. E aí, no final,
todo mundo estava bocejando, porque pensei é que tava todo mundo o dormindo. tanto que o corpo ele relaxa. Entendi, ótimo. Tá aí uma bela de uma dica antes de dormir e até mesmo na correria do dia a dia, tá o mundo pegando Sim. fogo. Para e respira um pouquinho. Para um pouquinho, respira, né? Eu sempre falo, tá muito ansioso ali, tá percebendo sintomas de ansiedade, vai no banheiro, tá no trabalho, sai um pouquinho, respira e aí já vai se sentir melhor, depois volta. Ótimo. Bom, e para a gente concluir, nós preparamos aqui um resumão da nossa conversa. São telas com 5 ações que podem melhorar a nossa vida, né? Olha lá, 5 ações para incluir na sua vida. São elas. Vamos lá, Dani. Meditar. Meditar, meditação, né? Acho que todo mundo está ouvindo falar muito sobre isso hoje em Traz dia. inúmeros benefícios. Traz muitos benefícios e tem muitos aplicativos que ajudam, né? Começar pela meditação guiada, que é uma opção mais fácil. Vamos para a próxima. Pedir perdão. Pedir perdão. E também se perdoar, né? Principalmente, né? Acho que os dois. Ótimo. Terceira tela. Caminhar. Para começar, né? Caminhar. Depois uma corridinha, quem sabe. Mas separar aquele momento só para ficar ali com você mesmo, é um momento né? seu. É um momento seu, isso. Vamos lá, próxima. Ler com mais frequência. A leitura é muito importante, né? E para quem está buscando autoconhecimento é essencial. Fundamental, ótimo. E a próxima tela, sorrir mais. Tem nem muito o que comentar, não né? tem, é só fazer esse, não é tão difícil. Se permita, sorriso abre portas. Com certeza. Ótimo, Dani, muito obrigada. Obrigada. Foi um papo muito bacana, eu tenho certeza que o pessoal em casa gostou bastante. O De Bem com Você de hoje fica por aqui, até a próxima!